Fala pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do Partiu C++. Vamos continuar aí a sequência de orientação a objetos, né? O uso de classes em C++. E hoje eu vou explicar como funcionam os construtores e destrutores em C++. Aula bem rápida, só uma dica mesmo. Vamos lá. Hoje eu criei uma classe que chama retângulo. A classe ela tem os atributos altura e largura, são privados, ou seja, fora da classe ninguém acessa. E duas funções públicas, 7 valores que alteram, né, o valor de altura e largura, isso aqui é o nosso encapsulamento. Uma função área, que vai calcular a área do retângulo, que é simplesmente altura vezes largura. Eu recomendo quem ainda não viu os 3 primeiros vídeos sobre classe, que veja primeiro, que tem alguns códigos aqui que vocês podem não entender por não ter visto a última aula, né? E eu vou passar por cima deles. Mas vejam as outras aulas que vocês vão entender direitinho. Aqui no nosso ponto CPP, né, da classe retângulo, eu estou construindo a função 7 valores, sendo a altura da classe, né, diz altura, recebendo o parâmetro altura, e a largura da classe, diz largura, recebendo a largura de parâmetro. E a área é simplesmente altura vezes largura. Beleza. Pode ver aqui que isso aqui está funcionando. Ó. Eu criei um retângulo com o nome hat, né, como se fosse uma variável do tipo retângulo, o nome é hat. E a partir daí eu usei a função 7 valores, 2 e 4. E esse retângulo, que agora tem o valor 2 e 4 como altura e largura, eu uso o meu objeto para calcular a área e imprimo a área, que tem que dar 8. Tá aqui, 8. Beleza. O que acontece se eu não setar os valores? A área vai dar 0. Né? Não tem altura nem largura. Eu quero começar a resolver esse problema. Eu vou resolver com o construtor. Aqui, no ponto H, eu vou criar o meu construtor. Eu não preciso falar o tipo dele. Não é void, nem int, nem bool, nem double. Não é nada. Eu simplesmente repito o nome da classe, retângulo, e boto parênteses. Pronto. Isso aqui eu já estou avisando que eu estou construindo o construtor. E o que vai ter dentro do construtor, eu coloco aqui dentro da classe do arquivo.cpp. É retângulo, dois pontos, retângulo. E o que eu vou fazer nesse meu construtor? Eu vou falar um valor padrão. Todo retângulo que for construído, ele vai ter um valor padrão 1 e 1 na altura e na largura. Agora aqui, ó, toda vez que eu crio um objeto do tipo retângulo, o meu construtor é chamado. Então toda vez que eu criar, igual eu fiz aqui, eu criei um hat, esse hat já vai vir com altura e largura padrão 1, porque é o que o construtor faz. Vocês vão ver que a área não vai dar mais 0, deu 1, que é o valor que o construtor fez para mim. Eu não chamei a 7 valor. Se eu chamar o 7 valor depois disso, ele vai sobrescrever os valores que estavam no construtor, de 1 em 1 para 2 e 4. Mas aqui ele criou o valor 1 em 1 e aqui ele sobrescreveu, mas o construtor está funcionando. Eu tiro isso aqui, eu tenho uma área de valor 1, porque aqui dentro o construtor garantiu que isso ia acontecer. Eu posso inclusive criar outro construtor para fazer o que a função 7 valor faz. Eu vou criar um outro construtor aqui, retângulo, com parâmetro, altura e largura. E aqui, eu vou criar aqui um construtor que faz a mesma coisa que o 7 valor. Ele pega o que vier para o parâmetro e joga lá dentro da classe. Então aqui eu vou criar um outro retângulo 2. Eu vou criar uma outra área aqui, área 2, igual a hat2.área, e vou imprimir essa área 2 aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
Ele imprimiu 1 em 1, por enquanto, porque os dois construtores estão sendo chamados da mesma maneira. Eu não falei nada, eu só chamei o nome hat retângulo e hat2 retângulo. Para eu chamar aquele construtor novo que comparamos, eu preciso botar entre parênteses, por exemplo, 5 e 6. Aí ele vai chamar o outro construtor e a área deu 30. 6 vezes 5, 30. Essa é a outra maneira de chamar um construtor. Só tome cuidado, porque eu não posso fazer isso para chamar um construtor vazio. Isso aqui dá erro. Isso aqui não é chamar o construtor padrão. Para chamar o construtor sem parâmetros, não é parênteses sem nada, é nada, sem parênteses. Isso aí, questão pode cair até em concurso. Então não confunda, não botem parênteses para chamar o construtor vazio, ou construtor sem parâmetros. Não botem parênteses. E o destrutor, gente, que falta falar aí, é simplesmente criar alguém que, ao invés de construir, vai destruir o objeto, vai destruir tudo que o objeto precisou usar e vai limpar a memória para a gente. Basta eu escrever o nome do construtor com o til antes. E aqui eu vou fazer uma outra coisa. Construir aqui, vou botar til, retângulo. Aqui eu vou só imprimir que o objeto foi destruído. Vocês vão ver que eu não vou nem precisar chamar o destrutor. Assim que ele vê que o objeto não está mais no escopo, o objeto não vai ser mais usado, ele mesmo chama o construtor para destruir aquele objeto da memória. Objeto destruído, objeto destruído. Por quê? Eu tinha dois, o hat e o hat2. O C++ destruiu os dois objetos quando ele viu que não estavam mais sendo usados. Então tudo que o objeto usava de recurso foi destruído, foi limpo da memória com o nosso destrutor. Então, para a aula de hoje é isso, gente. O construtor normal, o construtor com parâmetros, que a gente pode criar vários, com um monte de parâmetros, com tipos diferentes, e o destrutor, que vai limpar a memória, né? Tudo que o objeto da classe estivesse usando no nosso arquivo. Então, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula, espero que tenha ajudado. Grande abraço, quem curtiu, dá um curtir e inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas. Abração.